Eu acho que foi o jogo que eu te vi de fato jogando. Assim, jogava, naquela época era difícil, né? Ver jogo europeu. Antes, quando você jogou no Vasco, eu era bem pequeno. E ali foi apresentado, até porque a gente passou um período, né? Eu tava querendo lembrar disso, da imprensa e da torcida pedindo por você, né? Tem que trazer o Romário na Europa, o Brasil tá de dificuldade. E aí você chega e faz aquilo que você fez, que a gente falou agora, o maior jogo da sua vida. Que foi um absurdo mesmo. Desde que a bola rolou, tu já canetou um cara, já pra cima, tu fez um diabo. E ali, dali em diante, foi só, pô, Romário veio a Copa, você destrói a Copa. E aí veio pro Flamengo, e a gente tá aqui na data que tá fazendo 30 anos já 30 anos da volta do Romário pro futebol brasileiro. Quer saber de você assim, você ganhou a Copa, você tava lá no Barcelona. Um Cruyff. Pô, assim, destruindo os gols que você fazia lá no Barcelona na covardia. Guardiola coadjuvante. E o futebol brasileiro, não gozava de grana como hoje a gente vê aí pagando. Que você falasse pra gente como é que foi, como é que chegou, como é que o Kleber chegou em você. Assim, eu tinha uma coisa, eu até falei ali fora do ar. Pra mim, depois de que passou tudo isso, eu falei, cara, o Romário devia ter um desejo enorme de sentir o povo brasileiro depois de ser campeão e apareceu a oportunidade do Flamengo e pra ele foi, pô, Cara, perfeito. Exatamente isso. Era isso. Eu, depois da Copa do Mundo, eu teria que ter ficado aqui 15 dias mais. Acabei ficando 45. Passei um pouco do tempo, cheguei lá no Barcelona meio atrasado e tal. E aí, voltando à história da volta pro Flamengo, do Rio, é que quando eu vim de férias pro Natal, eu encontrei o Gilmar Ferreira. Gilmar Ferreira era um jornalista. Pô, Gilmar Ferreira, cara. Meu irmão, parceiro. Trabalhou em... Foi teu chefe? Na Era bom chefe? Era bom chefe. Essa respirada aí! Final do Gilson chamava ele de espião. Ricardo. E aí, cara, ele veio com essa ideia, pô, eu tive com... Porque a gente sempre foi muito amigo e eu tinha já colocado pra ele a vontade de voltar pro Brasil. E não tinha o Flamengo. E aí começou essa história, pô, ele é vascaíno. Sim. Ele, porra, tu vai voltar pro Vasco e Flamengo. Cara, eu quero voltar. Aí, resumindo, ele conheceu o Kleber ia assumir. Ganhou, né? Jornalista também, claro. E aí a gente começou uma relação, eu, Gilmar e Kleber, pessoalmente aqui, estive no escritório da Kleber na época lá, fiquei lá às 3 horas uma vez, conversando, o Kleber, o Michel Assef e o Plínio. Plínio, certo. Né? Esse foi o trio importante que fez com que eu voltasse pro futebol brasileiro, especificamente pro Flamengo, e o Gilmar teve uma relevância muito grande nessa história. Então começou essa história e, cara, chegou quando eu decidi voltar pro Flamengo, o Barcelona, eu tinha chegado em Barcelona em 93. Sim. Então fiz um contrato 93, 94, 94, 95, 95, 96. São 3 anos de contrato que eu tinha. Quando eu comecei com esse papo, primeiro que o Barcelona não acreditava que o Flamengo tinha financeiramente condição de chegar lá e pum, quanto é? Pum. E o Kleber falava, e eu sentia que os caras não... Pô, isso é conversa fiada, os caras não vão comprar ninguém, os caras não têm dinheiro pra comprar o João vai comprar o Romário. Vou dar um exemplo. Tinha assim, que ir lá e pagar a tua multa, te comprar. E aí, cara, quando a gente resolveu tudo, o dia que o Kleber falou, quanto é que é? O cara, tanto, toma. Ah, não, porra, quanto é que é? É isso, toma, porra, tá aqui. Aí quando os caras viram que o bagulho foi sério e ia acontecer, eles me chamaram pra renovar um contrato. E eu me dar o dobro e mais um pouco do que eu ganhava. E eu, porra, pensei, repensei. Na época eu era casado com a Mônica. Sim. Tinha a Moniquinha, que tinha 4 anos. 90 e... Estamos falando de 95, a Moniquinha... tinha 6 anos. O Romarinho tinha nascido em... Também era tudo criança, né? Conversei aqui com meu pai, com a minha mãe. Eu falei, cara, vou deixar de ficar mais rico pra ser mais feliz. Pode. A decisão foi essa. Então, assim, eu escolhi a felicidade de voltar pro Rio, pelo carinho que eu tive depois da Copa do Mundo, pelo carinho que eu senti que a galera tinha nas férias que eu vim Os 45 passar. dias que tu ficou. E resumindo, cara, aí foi isso. Aí eu resolvi definitivamente, pô, quer saber? Eu tinha certeza que eu poderia ser melhor do mundo de novo aquele ano. Eu fui em 94, 95, poderia ser 95, 96. Poderia ser muito mais. Não, aquele ano eu seria com certeza de novo. Mas falei, porra, mesmo quer saber? Eu vou meter o pé pro Rio, quero
estar junto dos meus amigos, da minha praia, Viajandão, da minha galera. É isso. Valeu a Exatamente pena? isso. Pra caralho. Eu faria tudo de novo. É. Não tem nenhum arrependimento. É uma parada É a que maior tu... contratação da história do futebol A brasileiro. gente tem hoje no futebol brasileiro, assim, esse tipo de situação. Às vezes um maluco vai... Outro dia, quem falou isso foi o Gabigol. O Gabigol que falou que é falou, porra, é muito melhor eu ser ídolo do Flamengo do que ficar do que em eu ficar time jogando lá no, sei lá... West Ham. Claro, claro. Ficar... Tu concorda com essa parada? Se fosse dar dica pra esses jogadores Existe, assim? assim, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Atlético, por mais que não esteja numa situação tão boa nesse momento, Vasco, cara, é melhor você jogar em clubes como esse do que ir pra jogar em primeira divisão de determinados clubes, na Holanda, na Espanha, na própria Inglaterra. Pra time que não ganha, Assim, né? é isso, Time que não assim. ganha. É claro que jogando futebol, a vida realmente não é muito grande, né? É curta. 15, financeiramente falando, tu tem que aproveitar todas as oportunidades, né? Eu começo falando isso. Mas às vezes tu dá um passinho um pouquinho pra trás, pra tu depois pegar um embalo maior. Assim, quando eu saí daqui do Vasco pro PSV, apesar do PSV não era ainda um clube muito conhecido do Brasil, era o Ajax. Isso. Lembra? Só que o PSV tinha sido campeão dos campeões, da Champions League, no ano anterior. Então, assim, na verdade, por mais que as pessoas não conheciam o PSV era um time grande. Era Sim, da Holanda, entendeu ou não? E, assim, se eu tô jogando hoje num Flamengo, num Palmeiras, num time grande desse, com as condições financeiras que esse time tem, e me aparece um clube de primeira divisão, vamos botar da Inglaterra, que hoje é o campeonato mais falado, um time que joga disputa o campeonato, fica lá entre oitavo, nono, bom não, fico aqui. É porque... Eu não tô dizendo pra ninguém ir, eu tô falando que eu não iria, entendeu? Sim. Não. Esse é o